De volta, e para finalizarmos o artigo 29, todas essas disposições relativas aos municípios e que devem constar de cada lei orgânica municipal, tá? E no último inciso do artigo 29, nós temos o quê? Artigo 29, inciso 14. Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Lembrando o seguinte, a remissão aqui não é ao parágrafo único, não existe mais o parágrafo único do artigo 28, né? O artigo 28 hoje ele tem 2 parágrafos e naturalmente a remissão é ao parágrafo 1º, tá? Então, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º. E aí, o que a gente tem que interpretar? Nós temos que interpretar o seguinte, prefeito, né? Em caso de perda do mandato do prefeito, é claro que a lei orgânica vai regular as hipóteses de perda de mandato. E uma situação que a gente tem que prever aqui, por conta da própria remissão constitucional, tá? E isso vale para todos os membros do Poder Executivo, né? Melhor dizendo, para todos os chefes de Poder Executivo, o prefeito ele perde o mandato se ele assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Então, atenção, eu vou ter a perda do mandato do prefeito que assume outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, a não ser ressalvada posse em concurso. Imagine o seguinte, que antes dele se tornar prefeito, ele fez um concurso público, ficou ali entre os classificados no concurso público, e aí eu tenho a nomeação dele para assumir, para tomar posse naquele respectivo cargo. Ele pode tomar posse, ele toma posse, só que aí automaticamente eu vou aplicar o artigo 38 da Constituição, tá? Ele vai ter que se afastar da atividade, né, do cargo dele lá para o qual ele foi nomeado e tomou posse e se dedicar à função de prefeito. A gente vai estudar isso detalhadamente no artigo 38 da Constituição. Lá no artigo 38, quando a gente fala da parte referente à administração pública, a gente tem, né, o estudo dessas situações, tá? O importante aqui é perceber, o prefeito perde o mandato se ele assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, tá? Ressalvado posse em concurso público. Então imagine o seguinte, um governador de estado convidou o prefeito para ser secretário de estado. O prefeito pode ser secretário de estado? Se ele quiser, ele até pode. Mas o que vai acontecer com o mandato dele de prefeito? Ele perde o mandato dele de prefeito, tá? Para os chefes do Poder Executivo, a regra é diferente daquela regra para os membros do Poder Legislativo. No artigo 56 da Constituição da República, eu já expliquei isso para vocês. Lá no artigo 56, eu estou falando de deputados federais e senadores. Um deputado federal, um senador, ele não perde o mandato, tá? Caso ele seja convidado, por exemplo, para ser ministro de Estado. O presidente da República chama um deputado federal para ser ministro de Estado. Constantemente, a gente não vê esse tipo de prática política no Brasil? A partir do momento que isso acontece, o deputado federal perdeu o mandato dele de deputado federal? Não, né? Ele vai lá exercer a função de ministro de Estado e enquanto ele está lá no respectivo ministério, um suplente é convocado para ocupar a cadeira dele na Câmara dos Deputados. Se for senador, convoca o respectivo suplente do senador para ocupar a cadeira dele no Senado. O mesmo acontecendo, gente, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Então, olha só, um vereador, atenção, um vereador, tá? Ele pode ser convidado para ser, né? Ele pode ser convidado ao cargo ali de secretário municipal? Sim. E ele vai perder o mandato dele de vereador se ele assumir a secretaria de um determinado município? Claro que não, tá? Então eu vou aplicar a mesma regra que eu tenho para os membros do Poder Legislativo da União, para os membros do Poder Legislativo dos Estados, né? Eles podem assumir ali a função de secretário de um determinado município, de uma determinada secretaria municipal, convoca-se o suplente para ocupar o lugar dele lá na Câmara Municipal, enquanto ele exerce a função de secretário, tá? A
partir do momento que ele deixa a função de secretário, ele retorna à função de vereador, ou seja, os membros do Poder Legislativo não perdem o mandato se assumem outro cargo ou função no âmbito da administração pública direta, por exemplo, né? Essa questão do ministro, do deputado estadual, do secretário, essa questão do ministro, do secretário estadual, do secretário municipal, serve para ilustrar isso. Diferente dos chefes do Poder Executivo. O prefeito que assume outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em concurso, tá? Ele perde o mandato. O governador que assume outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em concurso, também perde o respectivo mandato, tá? E assim por diante, o mesmo acontecendo também com o presidente, tá? Então, atenção, cuidado, tá? Muitas vezes eles tentam confundir o prefeito com o vereador. O vereador é uma coisa, tá? O prefeito é outra coisa. E eu preciso lembrar também, ó, que isso estará devidamente disciplinado na Lei Orgânica Municipal. Então, se você se prepara para um concurso no âmbito municipal, não deixe de estudar o tema na sua respectiva lei orgânica, tá? Uma questão aí sempre importante fazer isso também, ok? Bem, gente, com isso a gente finaliza o artigo 29, tá? No nosso próximo encontro, nós falaremos do artigo 29A, mas dos parágrafos do artigo 29A. Afinal de contas, eu já analisei os incisos do 29A, tá? Então, ó, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar a respeito dos parágrafos do artigo 29A, tá? Dando continuidade aí ao estudo, né, dos municípios na Constituição da República. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, dando continuidade, então, às nossas aulas de Direito Constitucional.